Bom dia, a paz do Senhor Jesus, glória a Deus, mais um dia que o Senhor nos concede, pela sua bondade, pela sua misericórdia. Que bom que estamos aqui mais uma vez. O Senhor é bom e fiel, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo o Senhor das nossas vidas. Bom dia, Silvânia. Bom dia, Adriana Lucas. Bom dia, Adriana Costa. Bom dia, Miriam Rodrigues. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, Alba Valéria Degani, Marina Paulino, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja no seu coração, esteja presente na sua vida, esteja presente na sua mente. Nós louvamos ao Senhor, porque aqui estamos no último dia do mês de novembro. Bom dia, Lúcia. Bom dia, Andréa Costa. E se chegamos até aqui, é pela bondade e misericórdia do Senhor. O nosso Deus, Ele é fiel. Mesmo que nós venhamos ser infiéis, o Senhor permanece fiel. Que bom saber que servimos a um Deus fiel. Que bom saber que servimos a um Deus poderoso, um Deus soberano, um Deus de amor, um Deus que cuida de nós, um Deus que está presente em nossas vidas, um Deus que é onisciente, onipotente, onipresente, um Deus que conhece a nossa história, um Deus que sabe de tudo que a gente passa, um Deus que sonda os nossos corações, que sabe a intenção dos nossos corações. Queridos, alegre-se nessa manhã por saber que você serve um Deus que cuida de você. Você serve a um Deus que te protege. Você serve a um Deus que te ama. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Exalta o Senhor nessa manhã. Eu sei que nós temos recebido muitas notícias. Nosso coração tem sido invadido, por notícias ruins, por luto, por morte, por aflições. Mas eu queria desafiar você nessa manhã a glorificar ao Senhor. A glorificar, porque você tem um Deus que, independente de qualquer coisa, Ele te ama e cuida de você. Então, restaura o seu coração nessa manhã. Fala para sua mente, para o seu coração: eu tenho um Deus que me ama. Eu tenho um Deus que cuida de mim. Bom dia, mamãezinha. Te amo, mãe. Que bom o dia que passamos ontem juntinhas. Bom dia, Cláudia, irmã querida. Glória a Deus. Bom dia, Soninha, família. Orando por você, Soninha, pela seu chefe, pela família do seu chefe. Oramos pedindo ao Senhor, consolo e misericórdia. Bom dia, Vasti, a paz do Senhor. Gente, hoje o calor, tá uma bênção, glória a Deus, calor abençoado. Precisamos glorificar Deus por tudo, até pelo calor. Bom dia, Marcinha, Milk, a paz do Senhor. Nessa manhã eu queria iniciar, com um versículo que está presente lá em Romanos, versículo 18, Romanos, capítulo 8, versículo 18, que diz assim: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para se comparar com a glória em que nós há de ser revelada. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Não tem como comparar. As aflições são muitas. As aflições desse tempo presente
são grandes. Mas a Bíblia diz, em Romanos capítulo 8, versículo 18, e a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia, ela é verdade. A Bíblia nos diz nessa manhã que não tem como comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Bom dia, Andréa Leonardo, a paz do Senhor Jesus. Bom dia, Rita Valéria, a paz, querida. Queridos, nós temos uma promessa, que é a palavra de Deus. E o nosso Deus, como eu falei no início, ele é fiel. O nosso Deus, ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. O Senhor, ele é fiel. Ele é fiel em sua palavra. E ele nos diz que as aflições desse tempo presente não tem como se comparar com a glória que há de ser revelada. Não espere somente dessa terra. O apóstolo Paulo, em um dos seus ensinamentos, ele diz: se esperarmos somente dessa terra, miseráveis homens que somos. Não espere só dessa terra. Aqui tudo é passageiro. Estamos aqui de passagem e precisamos ser aprovados. Precisamos, não que a gente vai parar, deixar de fazer as coisas, nada disso. Nós vamos continuar servindo ao Senhor. Nós vamos continuar batalhando, trabalhando, É normal. Mas não espere somente dessa terra. Há para nós uma glória muito maior. O Senhor Jesus já concretizou. O Senhor Jesus já garantiu. Bom dia, Denise Souza, Rita Valéria. O Senhor Jesus já garantiu, é garantido. Está carimbado, registrado. Há para nós uma glória que há de ser revelada. Glórias a Deus. Bom dia, André Espíndola. Sabe, gente, às vezes eu confesso para vocês que eu busquei muito, Eu tive até um pouco de certa dificuldade de encontrar uma palavra para essa manhã. E eu falava: Deus, fala comigo. O que o Senhor quer falar no Pai Nosso? O que o Senhor quer ministrar no meu coração para que eu possa transmitir? Porque às vezes, como humanos que somos, nós somos tão bombardeados com tantas coisas que esquecemos do maior, de algo muito superior que Deus tem preparado para mim e para você. Bom dia, Regina, a paz do Senhor, querida. Te amo. É muito maior. E parece às vezes meio utópico, a gente ficar falando tanto disso. Mas nós precisamos entender e afirmar, assim como o apóstolo Paulo afirmou: não espere somente dessa terra, porque não é aqui que tem a grande promessa para as nossas vidas. A morte de Jesus na cruz nos garantiu a vitória. Então, alegre o seu coração. Por mais difícil, o choro vem, a dor vem, mas que o seu coração possa estar revestido, entendendo que a glória do Senhor é real, que o Senhor preparou um lugar especial, e nesse lugar, sim, nesse lugar, não haverá mais dor, não haverá mais tristeza. O Senhor enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Estaremos juntos com o Pai, adorando, servindo, exaltando o Senhor para todo sempre, eternamente. Então viva aqui nessa terra, aguardando o melhor que há de ser revelado. As aflições desse tempo presente não se comparam. Glória a Deus. Eu quero agradecer ao Senhor, por cada um, que está aqui ao vivo conosco. Você que entra depois no YouTube, você que entra depois no Facebook, acompanha as nossas ministrações.
nós louvamos ao Senhor pela tua vida, nós oramos por ti e o nosso desejo. Bom dia, Norma Gregório, amor da minha vida. Como eu te amo, Norma. Como eu amo a sua família. Deus abençoe, tá? Muita saudade. E eu quero dizer que a gente ora por você, que esse programa, né, nasceu no coração de Deus de uma forma que nós pudéssemos estarmos juntos, né, todas segundas, quartas e sextas, motivando corações, né, estar aqui como instrumento vivo nas mãos do Senhor, para poder juntos adorarmos, orarmos e pedindo ao Senhor revestimento para estar de pé, buscando nesse Deus que é especialista em multiplicar as forças de quem não tem nenhum vigor. Estarmos juntos, né? Porque juntos nós somos mais fortes. Juntos a gente permanece de pé. Bom dia, Eduardo, meu amigo querido. Saudade de você, da sua família, da minha amiga Marcinha. Bom dia, tá? Bom dia, paz do Senhor. Que bom que você está aqui, Eduardo. Dudu para os íntimos, né? E o nosso desejo é motivar o seu coração e juntos estarmos de pé nesse momento tão cruel, né? Nesse momento tão difícil. Estamos no trem-bala, né? Que não passa, tá passando assim muito rápido, mas mesmo nessa rapidez toda, nós temos experimentado, bom dia, Norma Moreira, nós temos experimentado a glória do Senhor em nossas vidas. A cada dia o Senhor tem se manifestado poderosamente em nossas vidas, né? Eu queria nesse momento ministrar em seu coração um texto da palavra de Deus que se encontra em João capítulo 6, a partir do versículo 60, que é um dos textos, né, tão lindos, um dos textos marcantes da palavra de Deus. 2, né? Bom dia, Marcinha Letícia, um beijo no seu coração, um beijo nos meus sobrinhos queridos. E a palavra de Deus, ela é rica, e eu te desafio todos os dias a não deixar de ler essa palavra. Cria um hábito, assim como você escova os dentes, né? Bom dia, Alba Valéria, amiga querida, loira da minha vida. Assim como você escova os dentes todos os dias, que você crie um hábito de ler a palavra de Deus todos os dias, mesmo que seja um versículo. Não deixe de se alimentar da palavra de Deus. E a palavra de Deus, né, em João capítulo 6, a partir do versículo 60, mas tem todo um contexto, mas eu quero focar a partir do versículo 60, fala algo muito interessante. Jesus esteve aqui na terra, Jesus ensinava, Jesus ele manifestava a cura, Jesus veio como luz, né, para um mundo em trevas, a gente já falou sobre isso. E Jesus ele marcou a vida de muita gente. Bom dia, Maria José. Marcou, né, onde Jesus passava, arrastava a multidão. E Jesus também exercia generosidade, porque Jesus, ele não dispensava a multidão sem alimentar, né? Jesus realizou a multiplicação dos pães e dos peixes, alimentando a multidão. A Bíblia diz que Jesus alimentou uma grande multidão, porque ele não achou certo despedir a multidão sem que alimentasse, né? Que coração generoso, que linda atitude de Jesus. Muitas das vezes a gente se preocupa tanto com alimento somente espiritual e esquecemos que somos humanos e precisamos do alimento físico. Mas Jesus, que é sobrenatural, né? Jesus que é surreal, ele tinha um coração amoroso e ele não despedia a multidão sem alimentá-la. Mas alguns, né, da multidão seguia Jesus para comer. Seguia Jesus somente porque sabia que ia ser alimentado, alimento da carne. E diante disso, né, Jesus começou a discursar que ele era o pão. Jesus era o pão vivo, o pão no qual quem experimenta desse pão nunca mais teria fome. Quem bebesse desse sangue, né, dessa água, nunca mais teria sede.
E Jesus começou, bom dia, tia Graça, paz do Senhor, Maria José, bom dia. E Jesus começou a discursar, né, com a multidão, com os discípulos, falando que assim, olha, não busque somente o pão que perece. O pão, come agora, daqui a pouco tá com fome de novo. O pão, se a gente deixar, ele apodrece. Então busque, né, do Espírito, busque o pão espiritual. Porque desse pão, se você experimentar, se você provar, você vai ver que nunca mais você terá fome. E a Bíblia fala que Jesus sabia daqueles que estavam no meio da multidão, mas o seu objetivo somente era o pão físico, o pão carnal. E Jesus começa a falar, né, que, olha, quem não comer verdadeiramente do meu pão, quem não experimentar do meu pão, quem não beber do meu sangue, ou seja, né, viver verdadeiramente uma vida espiritual, não me buscar somente por interesse, mas me buscar entendendo que realmente eu sou pão vivo, no qual você necessita se alimentar, de nada adianta. E Jesus sabia exatamente o coração daqueles que criam e daqueles que não criam, daqueles que estavam no meio somente por interesse. E quando eu lia sobre isso, né, muito meu coração se até mesmo entristeceu, porque tantas pessoas buscam a Jesus somente por interesse, somente atrás de bênçãos, somente atrás, né, de coisas que alimentam a sua carne. Prosperidade, eu quero um bom emprego. Não que a gente não devemos não desejar, nem correr atrás disso, né? Estudar, buscar, não é isso que eu estou falando. Mas muitas das vezes as pessoas buscam a Deus apenas por interesses. Aí quando vem as aflições, quando vem a dor, quando vem as provações, não consegue se manter porque os seus olhos não são olhos espirituais, mas são os olhos carnais, que acha que buscar a Deus é somente para ter alguma coisa em troca. E na verdade nós precisamos buscar a Deus em busca do alimento espiritual, porque a gente precisa entender que não dá para viver sem Jesus, não dá para estar sem a presença do Senhor, mas não em busca de algo carnal, mas sim de algo espiritual, em busca de algo muito superior, muito maior. E a Bíblia fala sobre isso em João 6. A multidão estava, né, em busca somente desse, né, alguns da multidão estavam em busca somente desse alimento carnal. E eu pergunto a você nessa manhã, o que você tem buscado ao Senhor? Como está o seu coração? Você no meio da multidão, de que grupo você faz parte? Daquele que crê, independente de ter o pão carnal, você continuar buscando ao Senhor, você continuar amando ao Senhor, você continuar servindo ao Senhor de todo o seu coração, ou você faz parte daquele grupo que está no meio da multidão, mas não crê, está apenas buscando algo carnal para a sua vida? De que grupo você faz parte? O meu desejo é que você faça parte do grupo que busca o Senhor com desejos espirituais. Que você busque ao Senhor, que você ame ao Senhor de todo o seu coração, entendendo que é dele, desse alimento, desse pão vivo que desce do céu, que você precisa e não consegue mais viver sem. E aí, alguns que estavam ali da multidão começam a se retirar, porque era um discurso muito pesado, era um confronto, era algo que impactou o coração da multidão. Jesus ali se revela, não adianta mentir para mim, não adianta aparentemente mostrar nada, porque eu conheço o coração, eu conheço a intenção. Jesus sonda os nossos corações e Ele sabe o que passa na sua mente agora.
O Senhor sabe a intenção do seu coração. O Senhor sabe. E aí Jesus começa a ver que alguns se retiram. Jesus olha para os discípulos, 12, e pergunta. Duro é esse discurso, eles também começavam a discutir sobre isso. E Jesus pergunta: não quereis vós também se retirar? E aí vem Pedro, o discípulo do meu coração, que é Pedro, e declara algo, que é isso que eu quero compartilhar com você. Pedro fala um dos versículos mais marcantes da palavra de Deus, que está em João, capítulo 6, e versículo 68, que diz assim: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Que revelação de Pedro! Que revelação que Pedro faz naquele momento. O Senhor pergunta: não quereis vós também se retirar? Porque dura esse discurso. Chega a emocionar, porque Pedro fala: Senhor, para onde iremos nós? E nessa manhã eu quero dizer para você que o seu coração tenha convicção, que o seu coração tenha a certeza de que não temos para onde ir. Eu digo no meu coração: Senhor, para onde irei eu? Se eu tenho a certeza, se eu tenho a convicção que só Tu tens as palavras de vida eterna, só Tu tens as palavras que me alimentam, só Tu tens as palavras que me fortalecem, só Tu tens as palavras que me mantêm de pé, só Tu tens as palavras que me dá ânimo, só Tu tens as palavras que me motiva. Não tem outro que me faz sentir o que o Senhor me faz sentir. Não tem outro que me alegra como o Senhor me alegra. Não tem outro que me restaura como o Senhor me restaura. Não tem outro que me faz ver a vida como o Senhor vê. Senhor, para onde irei eu? Eu te pergunto, para onde você irá? Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Se você nessa manhã acordou com dúvida no seu coração, se nessa manhã você acordou talvez com o coração triste, talvez você tenha orado, né? Aqui a gente, muitas das vezes nós oramos por tantas vidas que hoje não estão mais aqui. Eu estava meditando nisso, Senhor, nós clamamos por tantas vidas e o Senhor tem levado essas vidas. É porque o Senhor é mau? Não. Porque o Senhor sabe de todas as coisas, Ele é soberano. Muitas das vezes a gente se decepciona até mesmo com Deus, porque a gente faz a palavra decepção. É você pedir algo e as coisas às vezes não acontecem, o seu coração se decepciona. Mas eu quero dizer para você que a decepção não pode nos afastar de Deus. Porque quando a gente entende e reconhece que não tem para onde ir, porque a gente reconhece que só o Senhor tem as palavras de vida eterna, que Ele é soberano, que Ele é poderoso, que Ele é real, que Ele sabe de todas as coisas, que nada que o Senhor faz é falta de controle, e está tudo escrito. O Senhor tem o controle de tudo nas mãos. E se a gente ora, o Senhor não faz, aparentemente não faz aquilo que a gente quer, porque Ele sempre faz, mas Ele faz de acordo com a sua vontade, e a sua vontade é sempre boa, perfeita e agradável. Nós podemos dizer como Pedro: para onde irei eu, Senhor? Mesmo que as orações que eu faço muitas das vezes não acontecem da forma que eu quero, mas para onde irei eu, Senhor? Porque eu reconheço
porque eu entendo que só tu tens as palavras de vida eterna. E ali, Pedro se revela que não tem para onde ir, porque ele entende que só do Senhor tem a palavra de vida eterna. E eu quero dizer para você, nessa manhã, que o seu coração, independente das aflições, independente das lutas, independente do que você esteja passando, busque o pão espiritual. Não busque ao Senhor somente por interesse. Não faça isso, porque essa carne, esse pão carnal, ele perece, mas o pão espiritual é eterno, é para sempre. Que nessa manhã você possa se erguer, que você possa olhar para o alto e dizer: Senhor, só tu tens as palavras de vida eterna, e é para ti que eu vou. Eu não abro mão da sua presença, eu não abro mão de estar contigo, eu não abro mão de ter o pão vivo que desce do céu me alimentando diariamente. Eu não abro mão da sua presença. Louvado seja o nome do Senhor. Engrandecido seja o nosso Deus, que preparou Jesus para nos alimentar com esse pão espiritual. E quando a gente experimenta, quando a gente prova desse pão, nunca mais a gente tem fome, porque esse pão é o próprio Jesus. Louvado seja o Senhor. Nós estaremos orando nessa manhã e eu gostaria de orar pelo seu coração. Eu gostaria de desafiar você a colocar no seu coração que pão que você tem buscado. O pão que perece ou o pão eterno? Porque se você está buscando o pão que perece, você vai ser igual a alguns da multidão. Vai achar muito duro esse discurso, vai achar muito dura essa vida e vai começar a se retirar. Mas se você está em busca do pão espiritual, você vai entender que vale a pena servir ao Senhor, que vale a pena se alimentar desse pão e nunca mais ter fome, que vale a pena beber dessa água e nunca mais ter sede. Louvado seja Deus. Vamos orar, queridos. A luta é grande, mas lembre-se do versículo que nós lemos inicialmente. Bom dia, tia Cia, a paz do Senhor. Porque as aflições deste tempo presente não são para se comparar com a glória em que nós há de ser revelada. Há uma glória para mim, há uma glória para você. Então creia, confie, vale a pena buscar o pão vivo que é o Senhor Jesus Cristo. Nós vamos orar nessa manhã, pedindo ao Senhor, por muitos corações enlutados, muitos corações tristes, muitos corações angustiados, pessoas ainda que estão no hospital, lutando pela saúde. O irmão Antônio, esposo da nossa querida irmã Regina Crespo. Vamos orar pela irmã Ilka, que está no hospital, mãe da Aline, do Wesley. Vamos orar pelo coração da nossa querida Joelma, pelas suas filhas Jéssica e Jojo. Vamos orar pela nossa querida irmã Nilda, que perdeu o Roberto, seu marido. Vamos orar por tantos, irmã Lourdes. Vamos orar por tantos corações que estão tristes, por ter perdido alguém querido, mas que o Espírito Santo de Deus, Consolador, esse Espírito Santo, que pode fazer o que a gente não pode, esse Espírito Santo de Deus que é surreal,
que tem poder, né, de ministrar, acalmar os corações, possa se fazer presente no seio de cada família. E vamos orar também pelas nossas emoções, pelos nossos corações, que possamos estar firmes e constantes na presença do Senhor, né? Firmes, se alimentando diariamente desse pão vivo que desce do céu. Vamos orar? Pai querido e amado, nós te louvamos porque o Senhor é bom e fiel. Nós te louvamos porque a sua bondade e as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Obrigada, Senhor, porque Tu és o nosso alimento. Tu és o nosso alimento diário. O Senhor é um Deus que nos fortalece. O Senhor é um Deus que nos restaura, que nos sustenta. O Senhor é a nossa rocha inabalável. Que bom que nós temos a Ti como nosso Deus. Que bom que nós podemos confiar na Tua fidelidade. Que bom, Senhor, que independente das aflições deste mundo, há para nós uma glória que há de ser revelada. Isso é promessa, isso é verdade. E nós confiamos na Tua palavra. Nós confiamos, Senhor, no que o Senhor diz para nós. Senhor, obrigada, porque Tu és o pão que nos alimenta. Tu és o pão que nos sacia. Tu sacia a nossa fome, Pai, nunca mais. Depois que experimentamos desse pão, nós voltamos a ter fome, porque o Senhor é tudo que precisamos. Senhor, abençoa os nossos corações. Senhor, tá difícil, tá muito difícil. Mas quando nós olhamos para o alto e começamos a entender que só Tu tens as palavras de vida eterna, que o Senhor é bom e permanece bom, o Senhor é fiel e permanece fiel, que o Senhor, as Tuas misericórdias se renovam a cada amanhecer e ela é a causa de nós não sermos consumidos. Quando começamos a olhar, Senhor, para Ti e ver tantos atributos do Senhor, nós podemos, Senhor, alegrar o nosso coração, nós podemos sentir a alegria do Senhor, nós podemos ter paz, porque Tu és o príncipe da paz. Senhor, entra agora com providência no meio das famílias, Senhor, que perderam seus entes queridos. Senhor, a dor da morte é muito grande, a dor da saudade é muito grande, mas o Senhor, que tens as palavras de vida eterna, Senhor, vai entrando agora em cada coração, vai suprindo cada necessidade, vai acalmando e aquietando cada alma. Senhor, que nessa manhã o Senhor possa estar invadindo os lares e os corações com a Tua paz, com Teu consolo. Senhor, que haja um sobrenatural no meio do Teu povo, no meio daqueles que Te buscam, no meio daqueles que Te clamam, no meio daqueles que confiam em Ti e declaram assim como Pedro: para onde iremos nós, Senhor? Se nós reconhecemos e temos a convicção que só Tu tens as palavras de vida eterna. Não temos outro Deus além de Ti. Não temos outro Deus que se compare a Ti. Por isso, Senhor, que o nosso coração se motiva ao saber que temos um Deus de amor, um Deus que nos ama, um Deus que nos guarda, um Deus que cuida de nós. Abençoa o Teu povo, Senhor. Abençoa-nos, ó Deus, com poder e autoridade. Abençoa, Senhor, com força. Abençoa, ó Deus, as nossas vidas. Nós precisamos, Senhor, de Ti. Nós precisamos de Ti. Obrigada por mais essa manhã. Obrigada pelo último dia do mês de novembro. Estamos entrando, Senhor, no último mês do ano de 2020. E nós podemos declarar: o ano ainda não acabou. Temos certeza que muito mais o Senhor fará. E o nosso desejo, Senhor, que os Teus feitos extraordinários possam começar em nossa vida espiritual. Que possamos estar fortalecidos, que possamos estar de pé, que possamos estar confiantes, que possamos, Senhor, estar com os olhos no Senhor
sabendo que é do Senhor a nossa esperança. O Senhor está vivo e nós podemos crer num amanhã incerto, num amanhã duvidoso, mas nós podemos crer porque o Senhor nos garante uma glória que há de ser revelada. Ao teu nome, Senhor, toda glória, toda honra e todo louvor, hoje e para todo sempre. Amém, amém e amém. Deus abençoe, queridos. Deus abençoe a sua vida. Receba do Senhor, nessa manhã, a graça, a paz e as misericórdias, as consolações do Senhor. Lembre-se, faça parte do grupo que busca o pão espiritual, porque você vai ter convicção no seu coração que não temos para onde ir, porque nós temos a certeza que só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Deus abençoe, grande beijo, fica com Deus, que você tenha uma segunda-feira marcante pela presença especial do Senhor Jesus Cristo. Até quarta-feira, 6 horas da manhã, se assim Deus permitir. Beijo, fica com Deus e até quarta.